Acordei e a casa estava vazia. Meu filho e minha nora tinham vendido todos os meus móveis e viajado. Ela merece Paris, mãe, ele disse. Eu apenas sorri. 15 dias depois, eles voltaram. Eu tinha preparado um presente muito maior para ela. Quando ela viu, desmaiou na hora. Meu nome é Helena. Tenho 68 anos. E aquela manhã de terça-feira começou como todas as outras nos últimos meses, com o silêncio pesado de quem vive na própria casa, mas se sente invisível nela. Abri os olhos devagar. A luz do sol entrava pela fresta da cortina do meu quarto, o único cômodo que ainda parecia meu. Estranhei não ouvir o barulho da cafeteira, nem o som irritante da televisão que Valentina deixava no último volume todas as manhãs. Nada. Só silêncio. Um silêncio que gelou minha espinha. Levantei da cama com aquele peso nas costas que só quem passou dos 60 conhece. Calcei as pantufas gastas e caminhei até a porta do quarto. Abri devagar. O corredor estava escuro, esquisito. Normalmente Valentina já estava acordada, enchendo a casa com aquele perfume enjoativo dela e deixando suas coisas espalhadas por todo lado. Mas nada. Silêncio absoluto. Fui até a sala, e foi ali que meu coração despencou. A sala estava vazia, completamente vazia. O sofá onde meu falecido marido, Antônio, costumava sentar para ler jornal aos domingos, sumiu. A estante de jacarandá que herdei da minha avó, cheia de livros e fotos de família, sumiu. O tapete persa que compramos juntos em uma viagem a São Paulo há 30 anos, sumiu. Até o quadro da última ceia que sempre esteve pendurado na parede principal, sumiu. Minha respiração ficou presa na garganta. Corri para a cozinha, vazia. A mesa de madeira maciça onde criei meu filho Marcelo, onde ele fez lição de casa, onde comemoramos aniversários, sumiu. As cadeiras, o armário antigo, até os utensílios que estavam sobre a pia, tudo sumido. Meu peito começou a doer. Fui para a sala de jantar, o aparador de mogno, a cristaleira com as taças de cristal que ganhei no meu casamento, as cortinas de renda que bordei à mão, tudo, absolutamente tudo, sumido. Minhas pernas tremeram. Segurei na parede para não cair. Foi quando vi, em cima do parapeito da janela, a única coisa que restou naquela casa devastada, um pedaço de papel dobrado. Peguei com as mãos trêmulas. Abri. A letra era do Marcelo, meu filho, meu único filho. Mãe, precisávamos do dinheiro. A Valentina sempre sonhou em conhecer Paris. Ela merece. Vendemos os móveis. Não se preocupe, eram coisas velhas mesmo. Voltamos em 15 dias. Beijos. Li aquilo uma vez, 2, 3. Meu corpo inteiro começou a tremer. Não eram coisas velhas, era minha vida. Era a memória do homem que amei por 40 anos. Era o legado da minha avó. Era o piano de cauda que Antônio tocava nas noites de inverno. Era tudo que eu tinha de concreto do passado que construí. E eles venderam. Assim. Como quem se desfaz de lixo, para pagar uma viagem a Paris. Sentei no chão frio daquela sala vazia e pela primeira vez em muito tempo chorei sem conseguir parar. Mas entre as lágrimas, algo começou a crescer dentro de mim. Algo que eu não sentia há anos. Raiva. Raiva pura, gelada, calculada. Porque naquele momento, olhando para aquelas paredes nuas, eu entendi uma coisa. Eles não tinham me roubado apenas os móveis. Eles tinham roubado meu respeito, minha dignidade, minha voz. E eu ia recuperar tudo isso. Mas não do jeito que eles esperavam. Se você quer saber como essa história termina, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque o que aconteceu depois, ninguém esperava, nem eles. 2 anos antes daquele dia horrível, eu ainda acreditava que tinha uma família de verdade. Foi num domingo de churrasco, na casa do meu compadre Reinaldo, que Marcelo apareceu pela primeira vez com ela. Valentina. Nome bonito, eu pensei na hora. Ela usava um vestido florido rodado, sapatos de salto fino,
cabelo escovado caindo nos ombros, sorriso largo, muito largo. Mãe, essa é a Valentina, a mulher da minha vida, Marcelo disse, com aquele brilho nos olhos que eu não via desde que ele era adolescente. Ela me abraçou apertado, daquele jeito exagerado. Dona Helena, Marcelo fala tanto da senhora, que honra conhecer a mãe desse homem maravilhoso. Calorosa demais, atenciosa demais, perfeita demais. Mas eu quis acreditar. Porque mãe sempre quer acreditar no melhor, não é mesmo? Antônio tinha falecido 3 anos antes, de infarto. A casa estava grande demais, silenciosa demais. Ver meu filho feliz de novo parecia ser tudo o que eu precisava. Os primeiros meses foram um conto de fadas. Valentina vinha me visitar toda semana, trazia bolo, me ajudava a arrumar o jardim, assistia a novela comigo. A senhora é a mãe que eu nunca tive, dona Helena, ela dizia segurando minha mão. Marcelo estava radiante. Ganhava bem como gerente de vendas numa empresa de autopeças, mas vivia dizendo que queria dar uma vida melhor para Valentina. Casaram 6 meses depois, numa cerimônia simples no civil. Eu paguei o almoço da festa, 15 mil reais. Não reclamei, era meu filho. Aí começaram os pedidos. Primeiro foi sutil. Dona Helena, a gente está pagando aluguel, mas é um sacrifício todo mês. A senhora não acha que seria mais fácil se a gente morasse aqui? Só até a gente juntar uma grana. Minha casa tinha 4 quartos. Eu dormia num. 2 estavam fechados desde que Antônio morreu. Parecia fazer sentido. Claro, meu filho, a casa é grande. Venham. Esse foi meu primeiro erro. Eles chegaram com 3 malas. Uma semana depois, eram 10 caixas. Um mês depois, a casa tinha mais coisas deles do que minhas. Valentina começou a organizar os ambientes. Dona Helena, esse sofá tá muito velho, né? Que tal a gente colocar ele no quartinho dos fundos e comprar um mais moderno para a sala? Eu hesitei. Aquele sofá era onde Antônio e eu assistíamos filmes aos sábados, mas Valentina sorria tanto, insistia com tanta doçura. É só para dar uma renovada, sogra. A senhora merece uma casa mais bonita. Aceitei. E o sofá foi para o canto. Depois foi a mesa da cozinha. Muito grande, ocupa espaço. Trocaram por uma menor. Depois as cortinas. Cor antiga, dona Helena. Vamos modernizar? Depois os quadros. Pesado demais para a parede. Cada peça minha sendo empurrada, escondida, substituída. E eu? Eu deixava. Porque não queria ser a sogra chata, a mãe intrometida, a velha teimosa. Até que um dia entrei na sala e não reconheci mais nada. Marcelo trabalhava cada vez mais. Saía cedo, voltava tarde. Quando eu tentava conversar com ele sobre as mudanças, ele suspirava, cansado. Mãe, a Valentina só quer ajudar. Você precisa entender que ela tem gosto moderno. Relaxa. Relaxar. Era sempre isso, relaxar. E os pedidos de dinheiro começaram. Dona Helena, o carro quebrou. A senhora pode emprestar 5 mil? A gente devolve mês que vem. Nunca devolveram. Sogra, a Valentina precisa de um tratamento dentário urgente. 15 mil. É saúde, né? Paguei. Nunca vi recibo. Mãe, a empresa tá devendo salário. Você pode ajudar com 10 mil pra gente não passar aperto? Ajudei. Sempre ajudei. No total, ao longo daqueles 2 anos, emprestei 35 mil reais que nunca voltaram. E a cada empréstimo, Valentina ficava mais à vontade, mais dona, mais poderosa. Comecei a ser tratada como visita na minha própria casa. Dona Helena, a senhora pode jantar no quarto hoje? É que vamos receber uns amigos aqui na sala. Ou, sogra, não mexa nas minhas coisas na cozinha, por favor. Meu quarto virou meu único território. O resto da casa pertencia a eles, até que chegou aquele pedido. O último. Mãe, Marcelo disse, sério, sentado na minha cama. Valentina estava na porta, de braços cruzados, observando. A gente precisa de uma grana. É importante, para investir num negócio. Quanto? Perguntei cansada. 20 mil. Engoli seco.
Marcelo, eu já emprestei muito. Vocês não devolveram nada ainda. Valentina suspirou alto. Marcelo desviou o olhar. Mãe, a gente sempre cuidou da senhora. A gente mora aqui, ajuda nas contas. Ajudava nas contas? Eu pagava água, luz, gás, internet, comida, tudo, mas não disse nada, porque já tinha aprendido. Minha voz não importava mais. Neguei os 20 mil, e a casa ficou gelada. Uma semana depois, acordei naquela terça-feira. E eles tinham levado tudo. Ninguém acorda um dia e percebe que perdeu a própria casa. Isso acontece devagar. Tão devagar que quando você finalmente enxerga, já é tarde demais. Nos primeiros 3 meses depois que Marcelo e Valentina se mudaram para minha casa, eu ainda me sentia em casa. Tomava café na cozinha, assistia televisão na sala, regava minhas plantas no jardim. A vida seguia. Mas aí começaram as mudanças sutis. Valentina acordava antes de mim, sempre. E quando eu descia para tomar café, ela já estava lá, dona de tudo. Café do jeito dela, pão do jeito dela, até a disposição das xícaras no armário tinha mudado. Bom dia, sogra! Ah, desculpa, reorganizei aqui. É que estava muito bagunçado. Bagunçado. Minha cozinha, do jeito que organizei por 40 anos, era bagunçada para ela. Engoli seco. Sorri. Tudo bem, minha filha. Mas não estava tudo bem, porque no dia seguinte, quando fui pegar minha caneca preferida, aquela de porcelana branca com flores azuis que Antônio me deu no nosso aniversário de 20 anos, ela não estava lá. Valentina, você viu minha caneca? Ah, aquela velha? Tava rachada, joguei fora. Comprei uma nova para a senhora, olha, moderninha. Rachada? Não estava rachada, estava perfeita, mas ela já tinha jogado fora. E não pediu minha opinião. Foi aí que percebi. Ela não estava ajudando. Ela estava tomando. Nas semanas seguintes, foi como assistir uma invasão em câmera lenta. Valentina redecorando só um cantinho da sala. Depois a sala inteira. Depois o corredor. Minhas almofadas bordadas à mão sumiram. Ah, sogra, doei para uma brechó. Tavam muito antigas. Antigas. Eu tinha feito aquilo com minhas próprias mãos. As cortinas de linho que herdei da minha mãe foram substituídas por persianas de plástico. Mais prático, dona Helena. Os tapetes que compramos em viagens foram enrolados e jogados no quartinho dos fundos. Juntam muita poeira. Minhas coisas foram sendo empurradas, espremidas, escondidas, até sumirem completamente. E eu ficava cada vez mais dentro do meu quarto, porque toda vez que eu saía, Valentina estava lá, mudando, organizando, apagando minha presença daquela casa. Até minhas fotos de família começaram a desaparecer das paredes. Coloquei num álbum para a senhora, tá guardadinho. É que a parede estava muito poluída. Poluída. Minha família era poluição visual para ela. Marcelo? Ah, Marcelo tinha virado um fantasma. Saía para trabalhar às 7 da manhã, voltava às 10 da noite. Jantava, tomava banho, dormia. Fim. Nos fins de semana, ficava grudado no celular ou saía com Valentina para resolver coisas. Quando eu tentava conversar com ele sobre as mudanças, ele me cortava com pressa. Mãe, a Valentina só quer ajudar. Você está sendo teimosa. Teimosa. Eu era teimosa porque queria minha casa do jeito que sempre foi. Comecei a me sentir pequena, apagada, como se eu fosse a intrusa, e os pedidos de dinheiro continuavam chegando, sempre com aquela vozinha doce de Valentina ou com Marcelo vindo todo sem jeito. Sogra, deixa eu te pedir uma coisa. É que tô precisando de um dinheiro para uns exames. Mãe, a gente tá apertado esse mês. Você pode ajudar com uns 3 mil? E eu ajudava. Sempre. Porque mãe é assim, né? A gente sempre acha que tá ajudando o filho. Mas depois dos 35 mil emprestados e nunca devolvidos, percebi a verdade. Eu não estava ajudando. Estava sendo usada. Foi numa sexta-feira à noite que tudo ficou claro. Eu estava no meu quarto, lendo. Ouvi risadas vindas da sala. Valentina estava ao telefone com alguém.
Deixei a porta entreaberta, sem querer espiar, mas a voz dela era alta demais. Não, filha, tá tudo no caminho certo. A velha é mole, dá tudo o que a gente pede. Ah, a casa? Praticamente já é nossa. Ela só dorme num quarto, o resto é tudo comandado por mim. Não, ela não vai fazer nada. É daquelas velhinhas que tem medo de ficar sozinha, entende? Marcelo é tudo pra ela. Ela não vai arriscar perder o filho. Meu sangue gelou. Ouvi tudo, cada palavra, cada risada. E naquele momento, com as mãos tremendo segurando o livro, entendi que eu não era mais a dona daquela casa. Não era mais mãe respeitada. Não era mais nada. Eu era a velha mole que atrapalhava os planos deles. Fechei a porta devagar. Sentei na cama. Respirei fundo. E pela primeira vez em meses, senti algo diferente de tristeza. Senti vergonha. Vergonha de mim mesma. Por ter deixado chegar até ali. Por ter aceitado cada humilhação calada. Por ter acreditado que amor de mãe significava aceitar qualquer coisa. Mas junto com a vergonha, veio uma centelha de algo mais forte. Dignidade. Eu não ia mais ser a velha mole. Ainda não sabia como, mas ia reagir. Só precisava do empurrão certo. E ele veio 3 semanas depois, numa terça-feira de manhã, quando acordei e a casa estava vazia. Aquela terça-feira começou com um silêncio que parecia gritar. Não foi só a ausência de barulho, foi a ausência de vida. Sabe quando você sente que algo está errado antes mesmo de abrir os olhos? Foi assim. Levantei da cama com o coração já acelerado. Calcei as pantufas, abri a porta do quarto. O corredor estava escuro, frio. Nenhum cheiro de café, nenhum som de televisão. Nada. Marcelo? Chamei. Silêncio. Valentina? Nada. Caminhei até a sala, e ali, naquele momento, meu mundo desabou. Vazio, completamente vazio. O sofá cinza que Valentina tinha comprado e colocado no lugar do meu, sumiu. A estante de jacarandá da minha avó, que ela tinha reorganizado, sumiu. O aparador de mogno que resistiu por 3 gerações na minha família, sumiu. Entrei na sala de jantar. A mesa, as cadeiras, o lustre, tudo sumido. Minha respiração estava presa. Fui até a cozinha. Os armários estavam abertos, vazios. Até os eletrodomésticos tinham ido embora. Geladeira, fogão, micro-ondas, liquidificador. Foi quando olhei para o canto, perto da janela, e vi algo que fez minhas pernas fraquejarem. O armário de parede onde eu guardava as roupas do Antônio. Aquelas que não consegui doar. A camisa xadrez que ele usava aos domingos. O casaco de couro que usei no velório dele. As gravatas. Tudo estava aberto, vazio. Eles levaram até as roupas do meu marido morto. Caí de joelhos ali mesmo, na cozinha fria e vazia, e um grito saiu do fundo da minha garganta. Um grito que eu segurava há meses, há anos talvez. Como eles puderam? Fiquei ali, não sei por quanto tempo, tentando processar o absurdo. Até que vi, no parapeito da janela, o único lugar que ainda tinha algo, um papel dobrado. Levantei com dificuldade. Peguei o papel, abri. A letra era do Marcelo. Desenhada, calma, sem pressa. Como se ele estivesse escrevendo uma receita de bolo e não destruindo minha vida. Mãe, desculpa fazer assim, mas não tinha outro jeito. Você nunca ia entender. A Valentina sempre sonhou em conhecer Paris. Ela merece. Merece viver coisas bonitas. Eu quero dar isso para ela. Vendemos os móveis. Conseguimos um bom preço. 180 mil dólares. Dá para fazer uma viagem incrível e ainda sobra pra gente investir. Não fica chateada. Eram coisas velhas mesmo, mãe. Você não precisa de tudo isso. A casa tá grande demais pra senhora. Quando a gente voltar, em uns 15 dias, a gente conversa sobre o futuro. Beijos, Marcelo. Li uma vez, 2, 3, 10. Cada palavra era uma facada. Coisas velhas. O piano de cauda que Antônio tocava nas noites frias. Onde ele me ensinou a tocar Aquarela do Brasil,
enquanto ríamos da minha falta de jeito. Velho. A cristaleira com as taças de cristal do nosso casamento, onde guardei cada lembrança de 40 anos juntos. Velha. Os álbuns de fotos, as primeiras roupinhas do Marcelo bebê, as cartas que Antônio me escreveu quando namorávamos. Velhas. Minha vida era velha para ele. Peguei o telefone tremendo, liguei para o celular do Marcelo. Tocou, 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 atendeu. Oi, mãe. A voz dele estava alegre. Leve. Ouvi vozes ao fundo, risadas, música. Marcelo, minha voz saiu quebrada. O que vocês fizeram? Ah, mãe, você viu o bilhete, né? Olha, eu sei que é meio chocante no começo, mas... Vocês venderam tudo, tudo, Marcelo, até as roupas do seu pai. Silêncio do outro lado. Depois, um suspiro irritado. Mãe, não exagera. A gente vendeu os móveis. Móveis, mãe. Não é o fim do mundo. A senhora ainda tem a casa, tem seu quarto, tem onde dormir. Vocês não pediram minha permissão, não me avisaram. Marcelo, aquilo era minha vida. Era coisa velha, mãe, coisa que só junta pó. A Valentina tinha razão. A senhora tá presa no passado. A gente precisava desse dinheiro. E olha... Ele baixou a voz, como se estivesse falando com uma criança teimosa. A Valentina merece isso. Ela merece Paris. Ela merece coisa boa. Eu nunca pude dar nada para ela antes. E eu? Eu não mereço respeito? Outro silêncio. Mãe, para de drama. A gente volta em 2 semanas. Conversa quando eu voltar, tá? E desligou. Desligou na minha cara. Fiquei ali parada, segurando o telefone, olhando para aquela casa vazia, para as paredes nuas, para o chão frio. E algo dentro de mim quebrou. Não foi tristeza, não foi desespero. Foi raiva, pura, gelada, profunda. Porque naquele momento eu entendi a verdade. Eles não me roubaram móveis. Eles roubaram minha dignidade, minha história, meu direito de existir. E ainda achavam que eu ia aceitar calada. Que ia esperar eles voltarem de Paris, bronzeados e felizes, para conversar sobre o futuro. O futuro deles, nunca o meu. Sentei no chão vazio da sala, encostei a cabeça na parede, fechei os olhos e pensei, não vai ser assim. Marcelo achou que eu ia ficar aqui, chorando, esperando. Valentina achou que eu era a velha mole, que se deixa pisar. Mas eles erraram, porque eu tinha 15 dias. 15 dias para mostrar para eles quem eu realmente era. E quando eles voltassem... quando eles voltassem... A casa vazia não seria mais o meu problema. Seria o deles. Passei o resto daquela terça-feira sentada no chão frio da sala vazia. Não chorei mais. As lágrimas tinham secado, mas o vazio dentro do peito continuava. Olhava para as paredes nuas e tentava entender. Como deixei chegar até aqui? Quando o sol começou a se pôr, levantei com dificuldade. As pernas doíam, o corpo todo doía. Entrei no banheiro, lavei o rosto, olhei no espelho. A mulher que me encarava de volta parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. Peguei o telefone de novo. Precisava fazer algo. Não podia ficar parada. Liguei para a polícia. Polícia Militar, boa noite. Boa noite. Eu preciso fazer um boletim de ocorrência. Roubaram minha casa. Quer dizer, venderam meus móveis sem minha permissão. A senhora pode vir até a delegacia? Sim, posso. Fui. Peguei um táxi, porque até meu carro velho tinha sido emprestado para o Marcelo há 6 meses e nunca voltou. Na delegacia, um policial me atendeu com aquele olhar cansado de quem já viu de tudo. Contei a história. Ele anotava, pausado. Quando terminei, ele suspirou. Olha, dona Helena, tecnicamente ele é seu filho. Morava na casa. Pela lei não é exatamente roubo. É uma questão familiar. Como assim não é roubo? Ele vendeu tudo sem meu consentimento. Eu entendo a senhora. Mas sem uma procuração revogada, sem provas de que houve coação, fica difícil. O melhor é resolver isso na justiça. Procure um advogado.
Saí de lá arrasada, sem esperança, sem rumo. Voltei para casa vazia de táxi. O motorista tentou conversar, mas não respondi. Não conseguia. Quando entrei em casa de novo, o silêncio era ainda pior. Porque agora eu sabia. Ninguém ia me ajudar. Ninguém ia fazer justiça por mim. Sentei na beirada da cama, a única coisa que eles não levaram, porque era onde eu dormia, e fiquei ali, olhando pro nada. Foi quando ouvi a campainha tocar. Levantei devagar, desconfiada. Abri a porta. Era a Dona Célia, minha vizinha de mais de 20 anos. Baixinha, cabelos grisalhos presos num coque, óculos de grau grosso. Ela segurava uma marmita. Helena, pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui? Vi um caminhão de mudança ontem à noite. Achei estranho. Eles venderam tudo, Célia. O rosto dela ficou pálido. Venderam? Como assim venderam? Marcelo e a Valentina pegaram tudo, venderam e foram para Paris. Dona Célia entrou sem pedir licença, olhou a casa vazia e colocou a mão na boca, chocada. Jesus Cristo! Helena, isso é absurdo! Você foi na polícia? Fui. Disseram que é questão de família, que eu tenho que resolver com um advogado. Ela balançou a cabeça, indignada. Colocou a marmita na bancada da cozinha, puxou uma cadeira de plástico que estava no quintal e me fez sentar. Come. Você precisa comer. Obedeci. Nem senti o gosto da comida. Mas engoli. Célia ficou ali, olhando para mim com aquela expressão que misturava pena e raiva. Então ela disse algo que mudou tudo. Helena, tem uma coisa que você precisa saber. Levantei os olhos. Sobre a Valentina. Meu coração acelerou. O quê? Célia puxou a cadeira para perto, baixou a voz como se as paredes pudessem ouvir. Uns meses atrás, eu estava no mercado. Ouvi duas mulheres conversando no corredor de limpeza. Uma delas comentou sobre uma moça que tinha aplicado um golpe na própria mãe. Vendeu os móveis da casa da velhinha e sumiu com o dinheiro. A moça se chamava Valentina. Meu sangue gelou. Eu não botei fé na hora. Pensei, deve ter mais de uma Valentina por aí. Mas depois, quando vi ela saindo da sua casa, sempre toda arrumada, gastando dinheiro como se estivesse abrindo uma torneira, comecei a desconfiar. Célia. Helena, pesquisa o nome dela na internet. Valentina Cristina Moraes. Pesquisa. Peguei o celular com as mãos tremendo, abri o navegador, digitei o nome completo dela, e o que apareceu me fez perder o ar. Notícias. Várias notícias. Mulher é investigada por golpe contra a idosa em Goiânia. Nora vende bens da sogra e desaparece com dinheiro. Família denuncia golpista que se passa por nora carinhosa. Cliquei numa das matérias. E lá estava ela, a foto dela, Valentina, mais nova, cabelo diferente. Mas era ela. A matéria dizia que ela tinha aplicado o mesmo golpe em pelo menos 3 famílias. Entrava como namorada, conquistava a confiança, casava, morava na casa, vendia tudo e sumia. A última vítima tinha sido a própria mãe dela, uma senhora de 72 anos que ficou sem nada. Denunciou a filha, mas Valentina fugiu para outra cidade antes da polícia agir. E essa outra cidade era aqui, onde eu morava, onde ela conheceu meu filho. Senti a sala girar. Ela fez isso com a própria mãe. Célia assentiu, séria. E agora fez com você. Fiquei em silêncio, processando, tentando entender. Marcelo sabia? Era possível que meu filho soubesse e tivesse aceitado mesmo assim? Ou ele era só mais uma vítima dela? Um idiota apaixonado, cego, manipulado? Não importava, porque naquele momento, olhando para aquelas notícias na tela do celular, algo dentro de mim acordou. Não era mais só raiva, era determinação. Valentina achou que eu era mais uma velha indefesa, mais uma vítima fácil. Ela errou, porque eu tinha 15 dias. 15 dias até eles voltarem, e eu não ia desperdiçar um segundo. Olhei para Célia. Você pode me ajudar? Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas firme. Pode apostar que sim. E foi ali,
naquela cozinha vazia, com a única vizinha que se importou, que o plano começou a nascer. Eles me tiraram tudo, mas esqueceram de uma coisa. Eu ainda tinha minha mente, minha vontade e recursos que eles nem imaginavam. Quando Marcelo e Valentina voltassem de Paris, eles não iam encontrar a velha Molly chorando num canto. Iam encontrar uma mulher que tinha preparado o maior presente da vida deles. E esse presente ia doer. Muito. Na quarta-feira de manhã, acordei com um propósito que não sentia há anos. Não era mais raiva cega. Era clareza, frieza, estratégia. Tomei banho, me arrumei, passei batom pela primeira vez em meses. Olhei no espelho e disse para mim mesma: você tem 15 dias, use cada minuto. A primeira ligação foi para o Dr. Augusto Ferreira, um advogado que Antônio conhecia há décadas. Ele tinha ajudado com o inventário quando meu marido morreu. Era sério, competente, direto. Dona Helena, quanto tempo? Como posso ajudá-la? Contei tudo, do começo ao fim. A invasão silenciosa, os empréstimos, a venda dos móveis, a viagem para Paris. Ele ouvia em silêncio, só interrompendo para fazer perguntas pontuais. Quando terminei, ele suspirou fundo. Dona Helena, legalmente é complicado. Ele é seu filho, morava na casa. Não tinha uma procuração revogada ou divisão formal de bens. Mas o quê? A casa está em nome de quem? Meu, só meu. Quando Antônio morreu, deixou tudo para mim. Marcelo nunca foi incluído na escritura. Silêncio do outro lado. Então, a casa é inteiramente sua. Nenhuma parte dela pertence ao Marcelo, correto? Sim. E você tem quanto de patrimônio além da casa? Respirei fundo. Era hora de revelar o que nem Marcelo sabia. Tenho uma conta poupança que Antônio deixou. Ele não colocou no inventário porque tinha aberto em sigilo, como reserva de emergência, 420 mil reais. Ouvi Dr. Augusto prender a respiração. Dona Helena, seu filho sabe disso? Não, nunca contei. Antônio fez questão de deixar separado justamente para eu ter segurança. Ele sempre disse: Helena, se um dia você precisar recomeçar, use isso. Entendi. E quanto vale a casa hoje no mercado? A última avaliação, há 2 anos, foi 800 mil, mas o bairro valorizou. Deve estar perto de 890 mil. Silêncio novamente. Depois, Dr. Augusto disse pausado: Dona Helena, eu vou ser direto com a senhora. Legalmente, processar o Marcelo pela venda dos móveis vai ser longo, caro e desgastante. Pode levar anos. E no fim, mesmo que ganhe, ele provavelmente não tem como devolver o dinheiro. Ele gastou tudo em Paris. Meu coração apertou. Então não tem o que fazer? Eu não disse isso. Como assim? A casa é sua, totalmente sua. E a senhora tem recursos, então a minha sugestão é diferente. Estou ouvindo. Venda a casa, imediatamente, antes deles voltarem. Mude-se, compre algo menor, confortável, só para a senhora, e proteja o dinheiro que sobrar de forma que eles nunca possam tocar, nem na justiça. Fiquei em silêncio. E quanto ao testamento? Ele continuou. A senhora tem um? Tenho, mas está velho, deixa tudo para o Marcelo. Então vamos fazer outro, urgente, deserdando ele. E vou incluir cláusulas de proteção para que ele não possa contestar. Posso fazer isso? Pode. Principalmente se documentarmos o que ele fez, as vendas, a falta de autorização, o abandono. Vou preparar tudo. Meu coração batia rápido. Aquilo era real. Eu podia fazer isso. Doutor Augusto, quanto tempo leva para vender uma casa? Depende. Com preço bom e comprador à vista, 1 semana, 10 dias no máximo. Então vamos começar agora. A senhora tem certeza? É uma decisão radical. Tenho. Total. Desliguei o telefone e, pela primeira vez em meses, sorri. Na quinta-feira, Dr. Augusto já tinha mobilizado tudo. Veio um corretor imobiliário avaliar a casa. Homem sério, de terno, tablet na mão. Caminhou pelos cômodos vazios, mediu,
Anotou. Dona Helena, essa casa vale R$890 mil fácil. Se colocar por 850, fecha em uma semana. Então coloca por 850 e fecha rápido. Ele sorriu. Vou colocar à venda hoje mesmo. No sábado, 3 famílias já tinham vindo visitar. Na segunda-feira seguinte, uma delas fez proposta. 890 mil. À vista. Aceitei na hora. Enquanto isso, o Dr. Augusto preparava o Novo Testamento. Cláusulas blindadas. Marcelo ficava oficialmente deserdado, com justificativas documentadas. Abandono material, venda não autorizada de bens, apropriação indébita. Mas, Dona Helena, ele disse, para isso ter peso total, a senhora precisa provar tudo. Tem como conseguir provas? Tenho, eu disse, segura, porque Célia tinha me dado uma ideia. Sentei com ela na cozinha vazia naquela terça à noite. Ela trouxe o notebook velho dela. Helena, a Valentina tem redes sociais? Tem, Facebook e Instagram. Então vamos lá. Abrimos o perfil dela, e o que vimos foi revoltante. Fotos, dezenas de fotos em Paris. Ela na Torre Eiffel, ele no Arco do Triunfo. Jantares chiques, compras em lojas de grife, stories diários. E a legenda de uma delas dizia: finalmente realizando meus sonhos. Depois de tanto sacrifício, a vida tá me recompensando. Paris, te amo. Sacrifício. Ela chamou roubar minha casa de sacrifício. Captura tudo, Célia disse. Print de cada foto, cada legenda, cada data. Fizemos isso. Criamos uma pasta digital completa. Depois, Célia me mostrou as notícias antigas sobre Valentina. Imprimimos tudo. Boletins de ocorrência de outras vítimas, relatos, fotos. Isso aqui é ouro, Helena. Prova que ela é reincidente. Dr. Augusto recebeu tudo, montou um dossiê e registrou um boletim de ocorrência formal contra Valentina e Marcelo. Apropriação indébita, estelionato familiar, dano moral. Não vai prender eles na hora, ele disse, mas vai pesar. Muito. Na sexta-feira da segunda semana, a casa foi vendida. 890 mil depositados na minha conta. Comprei um apartamento no bairro vizinho. Menor, 2 quartos. Sacada com vista para o parque. Moderno, confortável. Nosso. Quer dizer, meu. Custou 380 mil. Sobrou 510 mil. Somados aos 420 mil da poupança, eu tinha 930 mil. Dr. Augusto me ajudou a investir tudo de forma blindada. Aplicações em meu nome, com cláusulas que impediam qualquer tentativa de penhora ou divisão forçada. Nem se ele processar por abandono afetivo, consegue tocar nisso, Dr. Augusto garantiu. Nos últimos 3 dias antes deles voltarem, me mudei. Móveis novos. Simples, mas bonitos. Sofá de linho bege, mesa de janela redonda, prateleiras cheias de livros novos, quadros que eu escolhi, tudo novo, tudo meu. Célia me ajudou a organizar tudo, e no último dia, ela preparou um presente especial para Valentina. Uma pasta, grossa, organizada, com divisórias coloridas. Dentro, cópias das notícias sobre os golpes dela, prints das fotos de Paris, cópia do boletim de ocorrência, cópia do Novo Testamento, cópia da escritura da casa. Vendida. Notificação extrajudicial exigindo devolução dos 180 mil. Quando ela abrir isso, Célia disse sorrindo, vai cair para trás. Eu sorri também, porque pela primeira vez em anos eu estava no controle. Na noite antes deles chegarem, sentei na sacada do meu apartamento novo, tomando um chá de camomila. Olhei para a cidade iluminada lá embaixo, respirei fundo e pensei, amanhã eles voltam e descobrem que a velha Molly acordou. Os últimos dias antes deles voltarem foram os mais intensos da minha vida. Não dormi direito, não pela angústia, mas pela adrenalina. Cada detalhe precisava estar perfeito, cada peça no lugar certo, porque quando Marcelo e Valentina descessem daquele avião,
bronzeados e felizes, achando que iam voltar para casa e me encontrar chorando num canto. Iam levar o choque das suas vidas. Na segunda-feira, uma semana antes deles voltarem, finalizei a compra do apartamento. Assinei a escritura no cartório com o Dr. Augusto ao meu lado. A moça do cartório me cumprimentou com aquele sorriso burocrático. Parabéns pela nova casa, dona Helena. Nova casa, novo começo. O apartamento ficava no 10º andar de um prédio moderno, com portaria 24 horas, interfone, câmeras, segurança. Coisa que eu não tinha mais na minha antiga casa, que agora era de outra família. Nos dias seguintes, mobiliei tudo. Mas não com pressa, com gosto. Fui em lojas que nunca tinha entrado. Escolhi cada móvel, cada cor, cada detalhe. Comprei um sofá de linho bege, macio, confortável. Uma mesa de jantar redonda de madeira clara, com 4 cadeiras estofadas. Uma estante baixa e moderna para colocar meus livros e plantas. Quadros com paisagens suaves. Cortinas de voio branco que deixavam a luz entrar. Tudo novo. Tudo escolhido por mim. Pela primeira vez em anos, aquele espaço era completamente meu, sem concessões. Sem aceitar o gosto de ninguém. Sem ser empurrada para o canto. Célia ia comigo em cada compra. Helena, isso aqui tá ficando lindo. Você tá parecendo outra mulher. E eu estava. Me sentia outra. Até comprei roupas novas, nada extravagante, mas calças boas, blusas de qualidade, um sapato confortável. Fui no salão, cortei o cabelo, pintei as unhas. Me olhei no espelho e quase não me reconheci. A mulher que me encarava de volta tinha postura, tinha brilho nos olhos. Não era mais a velha mole. Na quarta-feira, Dr. Augusto me ligou. Dona Helena, o Novo Testamento tá pronto. Pode vir assinar. Fui até o escritório dele. Um prédio antigo no centro, com aquele cheiro de papel velho e café forte. Ele me recebeu na sala dele, cheia de processos empilhados e uma estante enorme de livros jurídicos. Colocou o documento na minha frente. Leia com calma. Li cada palavra. O testamento era claro, direto. Marcelo estava oficialmente deserdado, não por capricho, mas por justificativas legais sólidas, abandono material, apropriação indébita de bens, conduta que violou laços de confiança familiar. Todo o meu patrimônio seria dividido entre 3 instituições de caridade que eu escolhi. Um lar de idosos, uma ONG que ajudava mulheres vítimas de violência doméstica e uma escola pública da periferia. Marcelo não receberia 1 centavo. E Valentina, menos ainda. Tem certeza, dona Helena? Doutor. Augusto perguntou, com aquele olhar sério de quem conhece o peso dessas decisões. Tenho. Total. Assinei. 2 testemunhas assinaram também. Tudo registrado em cartório, autenticado, blindado. Saí de lá com uma sensação estranha no peito. Não era tristeza. Era alívio. Como se um peso gigante tivesse saído dos meus ombros. Na sexta-feira, faltando 3 dias para eles voltarem, Célia e eu preparamos o presente. Sentamos na mesa da minha cozinha nova, cheirando a móveis novos e tinta fresca, com pilhas de documentos ao redor. Vamos organizar isso como se fosse um processo judicial, Célia disse, ajeitando os óculos. Ela tinha sido secretária de um escritório de advocacia por 30 anos. Sabia exatamente o que fazer. Compramos uma pasta executiva preta, daquelas grossas, com divisórias coloridas e elástico para fechar. Na primeira divisória, colocamos os prints do Instagram e Facebook da Valentina. Todas as fotos de Paris, as legendas exibidas, as selfies em restaurantes caros, as sacolas de compras de grife. Na segunda divisória, as notícias antigas sobre ela, os golpes anteriores, os boletins de ocorrência de outras vítimas, a matéria sobre o que ela fez com a própria mãe. Na terceira, cópia do boletim de ocorrência que registrei contra eles. Crime de apropriação indébita, dano moral, estelionato familiar. Na quarta, a notificação extrajudicial. Documento formal assinado pelo doutor.
Augusto, exigindo a devolução dos R$ 180.000 que conseguiram com a venda dos meus móveis, com prazo de 15 dias, juros, correção, tudo. Na quinta divisória, cópia da escritura da casa antiga, com um carimbo enorme em vermelho escrito, vendida. E na última divisória, a cereja do bolo, cópia do Novo Testamento, com as cláusulas de deserdação, e uma carta, manuscrita, por mim. Marcelo, você me ensinou que coisas velhas não têm valor. Então me desfiz de tudo que era velho na minha vida, inclusive da ideia de que você ainda era meu filho. A casa foi vendida. O dinheiro está investido e protegido de forma que você nunca poderá tocar. Você está oficialmente deserdado, não por vingança, mas por justiça. Espero que Paris tenha valido a pena. Mãe, quando terminamos de montar a pasta, ficamos olhando para aquilo em silêncio. Célia quebrou o silêncio. Helena, quando ela ver isso, vai desmaiar. Eu sorri. Eu sei. No sábado, 2 dias antes deles chegarem, fiz a mudança final. Liguei para a empresa de telefonia e cancelei a linha fixa da casa antiga. Mudei meu número de celular. Bloqueei Marcelo e Valentina em todas as redes sociais. Dr. Augusto tinha sugerido: Dona Helena, corte todos os laços de comunicação direta. Eles só vão poder falar com a senhora através do meu escritório. Isso dá poder para a senhora. Poder. Algo que eu não tinha há muito tempo. Também tirei meu nome da lista de contatos de emergência do Marcelo em todos os lugares. Banco, plano de saúde, tudo. No domingo, um dia antes deles voltarem, sentei na sacada do meu apartamento ao entardecer. Tomei um café quentinho, enrolada num chale novo que comprei. Olhei para a cidade, o céu alaranjado do pôr do sol, os prédios iluminados, o som distante dos carros, e pensei em Antônio. Amor. Falei baixinho, como se ele pudesse me ouvir. Você sempre disse que eu era mais forte do que imaginava. Acho que finalmente acreditei nisso. O vento balançou as cortinas, e por um instante senti que ele estava ali, orgulhoso. Na segunda-feira de manhã, o dia que eles voltariam, acordei cedo. Me arrumei. Vesti uma blusa branca, calça jeans escura, sapato baixo confortável. Passei batom, prendi o cabelo, olhei no espelho e sorri. Hoje é o dia, disse para mim mesma. Peguei a pasta preta, pesada, cheia de verdades. Coloquei na bolsa. E esperei, porque eu sabia que, a qualquer momento, meu telefone tocaria. Ou Marcelo apareceria na porta da casa antiga, ou tentaria me ligar desesperado, e quando isso acontecesse... quando isso acontecesse, eles iam descobrir que a velha que deixaram para trás não existia mais. No lugar dela, tinha uma mulher que recuperou sua dignidade. E essa mulher não perdoava, não esquecia. Essa mulher fazia justiça. A ligação chegou às 3:30 da tarde daquela segunda-feira. Eu estava na sacada do apartamento tomando um chá de erva doce quando o celular vibrou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Mãe! Mãe! Pelo amor de Deus! Atende! Era Marcelo. A voz dele estava desesperada, aguda, quebrada. Ouvi barulho de vento, carros, buzinas ao fundo. Ele estava na rua. Estou ouvindo, Marcelo. Mãe, o que está acontecendo? A gente chegou na casa e... Tem gente morando lá. Uma família estranha abriu a porta. Eles disseram que compraram a casa. Isso é loucura, né? Alguém invadiu, mãe. Liga pra polícia. Respirei fundo. Contei até 3. Ninguém invadiu, Marcelo. Eu vendi a casa. Silêncio do outro lado. Um silêncio tão pesado que quase consegui ouvir o mundo dele desabando. O quê? Eu disse. Eu vendi a casa. R$ 890.000. À vista. Negócio fechado há 1 semana. Você não pode ter feito isso. Aquela casa é nossa, é da família. Minha voz saiu gelada, firme. Era minha, Marcelo. Só minha.
Você nunca foi incluído na escritura. E família? Família não vende os móveis da própria mãe para viajar para Paris. Ouvi a respiração dele acelerar. Depois, a voz da Valentina ao fundo, histérica. O quê? O que ela fez? Marcelo estava em pânico. Mãe, espera, espera. A gente pode conversar. Foi um erro, tá? A gente não pensou direito, mas você não pode vender a casa. Onde a gente vai morar? Isso não é mais problema meu. Como assim não é seu problema? Eu sou seu filho. E eu era sua mãe, mas você me tratou como lixo. Valentina arrancou o telefone dele. A voz dela entrou na ligação, gritando. Dona Helena, a senhora tá louca. A senhora não pode fazer isso com a gente. A gente tem direitos. Direitos? Respondi, com uma calma que até me assustou. Vocês têm direito de devolver os 180 mil reais que roubaram de mim. O resto não tem direito a nada. A senhora vai se arrepender disso. A gente vai processar. A gente vai... Desliguei. Bloqueei o número. Minha mão não tremeu. Meu coração não acelerou. Eu estava em paz. 15 minutos depois, a campainha do apartamento tocou. Olhei pelo olho mágico. Era eles. Marcelo, de mochila nas costas, rosto vermelho de tanto chorar ou gritar, não sei. Valentina ao lado, de óculos escuros enormes, batom borrado, expressão furiosa. Abri a porta, mas deixei a corrente de segurança presa. Mãe, pelo amor de Deus, deixa a gente entrar. A gente precisa conversar. Não tem nada para conversar, Marcelo. Valentina empurrou ele de lado. Dona Helena, a senhora tá fora de si. A senhora vendeu a casa sem avisar a gente? Isso é ilegal. Não é. A casa era minha. Totalmente minha. Tenho direito de vender quando quiser. Mas a gente morava lá. Moravam de favor, sem contrato, sem pagar nada. E em troca, venderam meus móveis. Marcelo tentou de novo, com aquela voz de menino chorão que ele usava quando queria algo. Mãe, por favor... A gente errou, tá bom? A gente errou. Mas você não pode fazer isso. Onde a gente vai dormir hoje? Não sei. Talvez num hotel. Com o dinheiro que sobraram dos 180 mil que vocês pegaram. Valentina explodiu. A senhora é uma velha cruel. A senhora sempre foi assim. Egoísta, nojenta. Olhei nos olhos dela. E sorri. Eu tenho um presente para você, Valentina. Que presente? Peguei a pasta preta que estava na mesa perto da porta. Passei pela fresta. Marcelo pegou, confuso. O que é isso? Abre. Ele abriu. Começou a folhear. E o rosto dele foi perdendo a cor. Valentina arrancou a pasta das mãos dele. Começou a ler. Virou as páginas. Viu os prints de Paris. As notícias sobre os golpes dela. O boletim de ocorrência. A notificação extrajudicial. A escritura da casa. Vendida. E quando chegou na última divisória, quando viu a cópia do testamento, ela ficou branca, completamente branca. Isso não pode ser verdade. É. E está registrado em cartório. Você tem 15 dias para devolver os 180 mil reais. Senão, vou entrar com processo criminal, apropriação indébita, estelionato, dano moral. Pode dar de 3 a 5 anos de prisão. Valentina começou a tremer. As pernas dela fraquejaram. E então, ela desmaiou. Caiu no corredor do prédio de costas, batendo a cabeça no chão. Marcelo gritou. Valentina! Valentina! Eu não me movi. Fiquei ali, parada, olhando. Um vizinho saiu do apartamento ao lado, assustado. Chama uma ambulância? Pode chamar, disse tranquila. Marcelo me olhou, desesperado, lágrimas escorrendo. Mãe, ajuda! Faz alguma coisa. Eu já fiz, Marcelo. Eu me ajudei. E fechei a porta. Fiquei do outro lado, ouvindo o barulho. Marcelo chorando. Valentina gemendo, acordando. A ambulância chegando. Vozes de vizinhos. Confusão. Mas eu não abri a porta de novo. Não porque eu era cruel, mas porque finalmente, depois de anos sendo pisada, humilhada, desrespeitada, eu tinha escolhido a mim mesma. 2 horas depois, recebi uma mensagem de número desconhecido.
Era do Marcelo. Mãe, a Valentina tá no hospital. Ela teve um ataque de pânico. Os médicos disseram que é grave. Por favor. A gente precisa de dinheiro pro tratamento. Eu te imploro, a gente vai devolver tudo. Só me ajuda dessa vez. Li, reli e bloqueei o número, porque eu já tinha ajudado. Demais. E nunca recebi nada de volta. Só desprezo. Essa fase da minha vida tinha acabado. Sentei no sofá novo. Acendi a televisão. Preparei um jantar simples. Arroz, feijão, um filé de frango grelhado. Comi devagar, olhando pela janela. A cidade iluminada lá fora. A vida seguindo. E pensei, eu sobrevivi. Não era vitória. Não era vingança. Era liberdade. Na manhã seguinte, terça-feira, acordei com o sol entrando pela janela do meu quarto. Pela primeira vez em meses, não acordei com aquele peso no peito. Não acordei pensando, o que eles vão fazer hoje? Ou, será que vou ter paz? Acordei leve. Tomei café tranquila. Pão na chapa com manteiga. Café coado. Sentei na sacada, de roupão, olhando a cidade acordar. E foi ali, naquele momento de paz, que a campainha tocou de novo. Não eram nem 9 da manhã. Olhei pelo olho mágico. Marcelo. Sozinho dessa vez. Olheiras fundas. Barba por fazer. Roupas amarrotadas. Ele parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. Hesitei, mas abri a porta, sem tirar a corrente. O que você quer, Marcelo? Ele me olhou com aqueles olhos vermelhos, inchados de tanto chorar. Mãe, só quero conversar. 5 minutos, por favor. Fiquei em silêncio, pensando. Depois, tirei a corrente. Abri a porta. Ele entrou devagar, olhando ao redor. Viu os móveis novos, a decoração clean, as plantas nas prateleiras, os quadros na parede. Você refez tudo. Refiz minha vida, Marcelo. Coisa que vocês tentaram destruir. Ele baixou a cabeça. Sentou no sofá sem pedir licença, como se as pernas não aguentassem mais. Cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar. Não foi choro de manipulação. Foi choro de quem finalmente entendeu a merda que fez. Fiquei de pé, de braços cruzados, olhando. Mãe, eu sou um idiota. Eu sou um idiota completo. Não respondi. Eu deixei ela me controlar. Desde o começo. A Valentina, ela sabia exatamente o que dizer, como dizer. Ela me fez acreditar que a senhora era o problema, que a senhora era antiquada, que estava prendendo a gente. E você acreditou. Eu acreditei! Ele gritou desesperado. Porque eu sou fraco. Porque eu estava sozinho. Porque depois que o pai morreu, eu me senti perdido e ela apareceu e me fez sentir importante de novo. Silêncio. Ele enxugou o rosto com a manga da camisa, respirou fundo e continuou, com a voz quebrada. Quando a gente voltou de Paris ontem, quando vi aquela família estranha na nossa casa, eu entrei em pânico, mas não era pela casa. Era porque eu percebi. A senhora tinha razão. A gente fez uma coisa horrível. E a Valentina? Ele parou. Engoliu seco. A Valentina o quê? Perguntei, fria. Ela sumiu. Como assim sumiu? Ela saiu do hospital de madrugada, pegou a mochila dela e sumiu. Deixou um bilhete dizendo que não ia ficar para pagar pelas consequências. Ela me largou, mãe. Olhei para ele e não senti pena. Senti nada. Então, você finalmente entendeu quem ela era. Marcelo assentiu, chorando. Eu li aquela pasta que a senhora deu. Vi as notícias, os golpes, o que ela fez com a própria mãe dela. Jesus Cristo, mãe, eu coloquei aquela mulher dentro da nossa casa. Da minha casa, corrigi. E sim, você colocou. Ele me olhou com desespero. Mãe. Eu sei que eu não mereço perdão. Eu sei. Mas por favor me ajuda. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho nada. Você tem o dinheiro de Paris, o que sobrou dos 180 mil.
Não sobrou nada, mãe. A Valentina gastou tudo. Hotéis caros, restaurantes, compras. Ela dizia que a gente merecia e eu deixei, porque eu sou um idiota. Respirei fundo. Fui até a cozinha. Peguei um copo de água. Bebi devagar. Voltei para a sala. Marcelo, você quer que eu faça o quê? Me deixa ficar aqui, só uns dias, até eu me organizar, até eu arrumar um emprego melhor, juntar dinheiro. Não. Ele piscou chocado. O quê? Eu disse não. Você não vai ficar aqui. Mas, mãe... Não, Marcelo. Minha voz saiu mais alta do que eu esperava. Você me deixou sozinha naquela casa vazia. Você vendeu as memórias do seu pai. Você me tratou como se eu fosse nada. E agora quer que eu te acolha? Como se nada tivesse acontecido. Eu tô arrependido. Arrependimento não devolve o piano do seu pai. Não devolve a cristaleira da minha avó. Não devolve as roupas do Antônio que vocês venderam como se fossem trapos. Ele se levantou, desesperado. Mãe, eu imploro. Senta. Ele sentou. Fui até o quarto. Peguei uma pasta, menor que a outra. Voltei para a sala. Coloquei na mesa de centro, na frente dele. O que é isso? Abre. Ele abriu. Dentro tinha uma cópia do Novo Testamento. A carta manuscrita que escrevi. E mais uma coisa. Um documento do Dr. Augusto. Você tá deserdado, Marcelo. Oficial, registrado, irreversível. Quando eu morrer, você não vai receber nada, nem um centavo, nem essa colher de café, nada. O rosto dele se desfez. Mãe. E tem mais. Tem uma notificação extrajudicial exigindo devolução dos 180 mil. Se você não pagar em 15 dias, eu processo. Criminal. Você vai responder por apropriação indébita. Pode dar cadeia. Mas eu não tenho esse dinheiro. Então arruma. Vende o que tiver, pega empréstimo, trabalha. Faz o que a Valentina deveria ter feito, enfrenta as consequências. Ele ficou olhando para mim como se eu fosse uma estranha. E talvez eu fosse. Porque a mãe que ele conhecia, aquela que aceitava tudo calada, que perdoava sempre, que se anulava, tinha morrido naquela terça-feira, quando acordei e a casa estava vazia. No lugar dela, nasceu uma mulher que escolheu a própria dignidade. Marcelo levantou, tremendo, pegou a pasta, caminhou até a porta, parou, olhou para trás. Eu te amo, mãe. Mesmo depois de tudo, eu te amo. Olhei nos olhos dele e disse com uma calma assustadora. Eu também te amava, Marcelo. Mas amor não é permitir abuso. Amor não é aceitar desrespeito. E você me ensinou isso da pior forma possível. Ele abriu a porta, saiu. E eu fechei. Não tranquei na hora. Fiquei ali, parada, ouvindo os passos dele se afastarem pelo corredor. Ouvi o elevador abrir, fechar, descer. E então, silêncio. Tranquei a porta. Voltei para a sacada, sentei, olhei para a cidade e chorei. Mas não era choro de dor, era choro de alívio, porque pela primeira vez na vida eu tinha colocado limites, tinha dito não, tinha escolhido a mim. E isso era liberdade. 3 meses se passaram desde aquele dia. 3 meses de silêncio, de paz, de reconstrução. Marcelo tentou me ligar mais algumas vezes, sempre de números diferentes. Deixou mensagens, algumas desesperadas, outras raivosas, outras pedindo perdão. Bloqueei todos. Dr. Augusto cuidou de tudo, manteve contato formal através do escritório dele. Marcelo não conseguiu pagar os 180 mil reais. Não tinha como. Valentina tinha sumido com tudo. Entramos com o processo criminal. Ele foi indiciado por apropriação indébita. O juiz determinou que ele pagasse em parcelas mensais, sob pena de prisão. R$ 2.500 por mês durante 6 anos. Não era o valor total, mas era justiça. Quanto a Valentina? Essa história teve um final que nem eu imaginava. 1 mês depois de tudo, Dr. Augusto me ligou. Dona Helena, tem novidades sobre a Valentina? O quê? A polícia de Goiânia prendeu ela. Tentou aplicar o mesmo golpe em outra família, mas dessa vez a vítima conhecia o histórico dela. Denunciou na hora.
Ela foi pega em flagrante. Meu coração acelerou. E agora? Agora ela vai responder por todos os crimes anteriores, incluindo o que fez com a senhora. Estou juntando seu processo ao da acusação. Ela pode pegar de 5 a 8 anos de prisão. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede. Valentina, a mulher que entrou na minha casa com sorrisos falsos e planos diabólicos, estava presa. Não foi vingança minha. Foi a própria ganância dela que a destruiu. Justiça poética. A vida seguiu. Devagar, mas seguiu. Comecei a frequentar um grupo de convivência para idosos no centro comunitário perto do prédio. Conheci outras mulheres. Dona Célia ia comigo. Fazíamos artesanato, dançávamos forró, jogávamos dominó. Rimos muito. Descobri que eu tinha uma vida além de ser mãe do Marcelo ou viúva do Antônio. Eu era Helena, e Helena tinha voz, tinha gosto próprio, tinha vontade. Fiz amizades de verdade, mulheres que, como eu, tinham sobrevivido a dores profundas. Algumas tinham perdido maridos, outras, filhos. Outras tinham sido traídas, abandonadas, desrespeitadas, mas todas estavam ali, de pé, reconstruindo, e isso me dava força. 6 meses depois daquele dia terrível, recebi uma carta. Era de Marcelo, manuscrita. Em papel de caderno simples, a letra trêmula. Hesitei antes de abrir, mas abri. Mãe, eu sei que não tenho direito de pedir nada. Eu sei que estraguei tudo. Mas preciso que a senhora saiba. Eu aprendi. Estou morando num quarto alugado na periferia. Trabalho como motorista de aplicativo. Pago as parcelas do processo em dia. É pouco, é justo. Acordo todo dia lembrando do que fiz, da dor que causei. E não tem um dia que eu não me arrependa. Não estou pedindo perdão. Não mereço. Só queria que a senhora soubesse que eu finalmente entendi o que o pai tentava me ensinar. Caráter, dignidade, respeito. Aprendi tarde. Aprendi da pior forma. Mas aprendi. Se um dia a senhora quiser conversar, estarei aqui. Mas se não quiser, eu entendo. Seu filho, que não soube ser Marcelo. Dobrei a carta devagar, coloquei de volta no envelope e guardei numa gaveta. Não respondi, não liguei, mas também não joguei fora. Porque parte de mim, aquela parte que foi mãe por 30 e tantos anos, ainda tinha um fio de esperança de que ele realmente tivesse mudado. Mas dessa vez, não era ele quem decidia se teríamos contato de novo. Era eu. E eu ainda não estava pronta. Talvez nunca estivesse. E tudo bem. 1 ano depois daquele dia horrível, no aniversário de 69 anos, fiz uma festa no meu apartamento. Convidei as amigas do grupo de convivência. Dona Célia, Dr. Augusto e a esposa dele. Alguns vizinhos do prédio. Decorei tudo com balões coloridos. Fiz brigadeiro, bolo de chocolate, coxinha, quibe. Coloquei música, dancei. Ri até doer a barriga. E no final da noite, quando todos foram embora e eu fiquei sozinha na sacada, olhando as estrelas, pensei: eu consegui. Consegui sobreviver à traição. Consegui reconstruir minha vida. Consegui escolher a mim mesma. Peguei o celular, abri as fotos. Olhei uma foto antiga. Eu e Antônio, no nosso aniversário de casamento. Ele me abraçando por trás. Eu sorrindo. Amor, sussurrei. Eu fiz o que você sempre me disse para fazer. Eu me levantei. O vento balançou as cortinas. E eu senti, não sei explicar, mas senti que ele estava orgulhoso. Hoje, 2 anos depois daquele pesadelo, minha vida é completamente diferente. Acordo quando quero. Tomo café na sacada. Leio livros, viajo de vez em quando. Pequenas viagens, nada extravagante, mas minhas. Cuido das minhas plantas, faço aulas de pintura, tenho amigas verdadeiras. E mais importante, tenho paz. O dinheiro que guardei está intacto, protegido, investido. Gera uma renda que me sustenta confortavelmente. Não preciso de ninguém. Marcelo continua pagando as parcelas do processo. Nunca mais tentou contato direto.
Só através do advogado. E eu? Eu continuo firme na minha decisão. Porque não é sobre vingança, não é sobre crueldade, é sobre dignidade, é sobre ensinar que amor não significa aceitar abuso, que família não é desculpa para desrespeito, que perdão não é obrigatório quando não há mudança real. Se você está me ouvindo agora e já passou por algo parecido, se já foi desrespeitada, manipulada, usada por quem deveria te proteger, eu quero que saiba uma coisa: você não é obrigada a aceitar. Você não é cruel por colocar limites. Você não está errada por escolher sua paz. Eu passei 68 anos da minha vida acreditando que ser boa mãe, boa esposa, boa pessoa significava me anular, aceitar tudo, perdoar sempre. Mas aprendi, do jeito mais doloroso possível, que não. Ser boa não é ser capacho. Ser amorosa não é ser idiota. E colocar limites não é egoísmo. É sobrevivência. Hoje, olho no espelho e vejo uma mulher que se respeita, que se valoriza, que sabe o próprio valor. E isso não tem preço. Eles me tiraram os móveis, pensaram que estavam me tirando tudo. Mas esqueceram de uma coisa: nunca conseguiriam tirar minha essência, minha força, minha capacidade de renascer. E quando finalmente entendi isso, quando finalmente me levantei daquele chão frio e vazio, eu não estava mais destruída, eu estava livre. E você? Já precisou escolher entre agradar alguém ou se respeitar? Já teve que colocar limites em quem você ama? Deixe nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber que você não está sozinha nessa jornada. Se essa história tocou seu coração, se você sentiu cada palavra como se fosse sua, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Porque histórias como essa não são só minhas. São de todas nós que, um dia, precisamos escolher entre afundar ou voar. E eu escolhi voar. Meu nome é Helena. Tenho 70 anos. E essa é a história de como aprendi que nunca é tarde para recomeçar.